chique, hein? Glória a Deus, igreja. Pode se sentar um pouquinho, igreja? Pode estar sentado um pouquinho, em nome de Jesus. A gente está ministrando a palavra do Senhor. Antes de mais nada, quero agradecer mais uma vez o convite pelo pastor William. Na verdade, esse convite que eu estou devendo ele faz tempo. Peço até perdão que faz tempo que a gente está devendo esse convite aqui. Ele mexe, ele chama a gente e tal. E devido à correria, trabalho ministerial também, né? Trabalho pessoal. Mas hoje deu certo a gente vir. E mais uma vez a gente agradece essa oportunidade. E até a confiança pelo pastor da igreja, porque a gente já está numa fase aqui que ele já falou assim, ó, pastor, quando você quiser vir, só fala o dia que fica bom para você e a gente encaixa aqui com a agenda da igreja e a gente fica feliz por isso, que isso demonstra confiança e a gente agradece também aos irmãos, para a honra e glória do Senhor Jesus. Quero, aproveitar aqui, quando eu cheguei aqui, Varão, quando eu cheguei aqui, aí eu estava conversando com o pastor William ali, falei, pastor William, eu conheço aquele casal ali, ó, casal abençoado, congregamos junto ali na Igreja Batista, Ebenezer por um tempo, e cada um tem o seu tempo, tem o seu momento, e fico feliz por reencontrar aqui de novo, para a honra e glória do Senhor Jesus. E eu posso falar para vocês, conheço o pastor William já tem um tempo, é um lugar abençoado, uma igreja abençoada, tem um trabalho de evangelismo forte aí também. Acho que eu tive uma ou duas vezes, aí depois disso até eu falei com minha esposa, e a minha esposa está no meu pé, pastor. Toda vez às vezes eu esqueço, mas ela me lembra, ó, nós temos que ir lá, quando o pastor ele marcou o evangelismo lá, nós temos que ir lá, eu quero ir. E nós vamos. Quando a próxima estiver marcada aí, me avisa aí, der tudo certo aí, a gente quer estar participando, tudo para a honra e glória do Senhor. E a gente fica feliz, igreja, porque Deus é bom. Quero trazer um abraço também ali do nosso ministério, pastor Everaldo, o evangelista Marcos mandou um abraço também, e tudo é para a honra e glória de Deus. E vamos organizar uma terça-feira, pastor, para você ir lá, levar a turma lá, fazer aquele som, pregar, e tudo é para a honra e glória do Senhor, igreja. O nosso Deus é um Deus de maravilha, o nosso Deus é um Deus de novidade, o nosso Deus é um Deus que pode fazer infinitamente mais. Mas, não sei se a igreja sabe, o pregador aqui às vezes também gosta de cantar. Eu vi esse rapaz pegando no baixo aqui, eu queria ver ele tocar um baixo de novo. Pode ser, varão? Pode ser, batera? Vamos fazer um hino aqui agora, aqui, só lembrar os meus velhos tempos ali do Ceará, o pastor William. Quando eu estava ali, pequenininho, E na época lá, quando eu estava ali pequeno, irmão, isso era mais ou menos que 84, 83, chegou um pessoal lá evangelizando, e era até um frei católico na época, e aí ele chegou ali, ele evangelizava, e ali eu lembro que ele reunia ali os meninos, trazia a palavra naquele tempo, conforme a visão que ele acreditava, tudo, e através daquele... Um dos primeiros pontos que eu lembro do evangelho, eu ainda criança, e ali a gente foi, mesmo criança, aprendendo algo, e depois a gente foi crescendo, e Deus foi, abençoando, e hoje chegamos até aqui, mas tudo tem um início, e a caminhada não é fácil, Hoje estou aqui com minha esposa Renata, meus filhos, João, Júnior, minha mãe ali também, família aí reunida, tudo para a honra e glória para o Senhor. E nós estamos no culto da família. E a família é a base da sociedade. É por isso que o inimigo tenta destruir a família, irmão, pastor William. Porque ele sabe que se destruir a família, ele acaba afetando toda a sociedade em si. Mas ele não vai conseguir. E feliz é você que está aqui com a sua família, que ora pela sua família, que busca pela sua família. Porque hoje em dia nós estamos vivendo os dias pesados. Dias ruins. Eu passo por aí, eu costumo até dizer, hoje em dia, pastor, até para a gente ir no shopping, levar a nossa criança, está complicado. Você vê cada tipo de situação ali no shopping ali, incorreta com a palavra. Você vê cada tipo de casal diferente ali no shopping ali, onde a sua criança vem e começa a perguntar, pai, e aquilo, isso? Querendo fazer com que a gente engula cada tipo de comportamento.
E é por isso que você que traz a sua família para a igreja, que ensina os seus filhos, como a pastora estava falando aqui, né? Oriente, cuide. Se para nós agora, como pai, irmão, tá difícil. Você imagine para os nossos filhos. Você imagine para os nossos netos, daqui 10, 20 anos. Então, se você não educar bem agora, dentro da palavra, se nosso tempo está difícil, para eles vai estar mais difícil ainda. Então, que a gente vem estar orientando, cuidando dos nossos filhos, para a honra e glória do Senhor Jesus. Amém? Vamos louvar, varão? Amém, Deus. Glória a Deus. Esse cara, quando é bom, pastor, ele não precisa nem passar, ó. Me ajuda aí, o cantor não é bom não, mas ó, igreja, o cantor não é bom não, mas os músicos são. Eles me salvam aqui. Aí eu lembro ali, ó, Pateta. Aí eu lembro ali quando como eu estava falando, o sertão cearense lá, quando esse padre que evangelizava, ele gostava de cantar um corinho, pastor. E eu lembro disso até hoje, e gosto disso até hoje. Quando ele começava a cantar, e juntava aquela meninada ali, no meio daquele sofrimento nordestino, aquela precisão que a gente passava, mas eu começo a lembrar disso e vejo que Deus sempre cuidou de mim. Mesmo nos momentos difíceis, Deus sempre esteja cuidando. Caminhando eu vou para Canaã, caminhando eu vou para Canaã, caminhando eu vou para Canaã, em glória a Deus, caminhando eu vou para Canaã. Quem está brincando? Caminhando eu vou para Canaã, caminhando eu vou para Canaã, caminhando eu vou para Canaã, em glória a Deus, caminhando eu vou para Canaã. Se você não vai, não impeça a mim. Se você não vai, não impeça a mim. Se você não vai, não impeça a mim. Em glória a Deus, caminhando eu vou para Canaã, caminhando eu vou. Desce lá, igreja. Caminhando eu vou, eu e toda a igreja. Caminhando eu vou para Canaã, em glória a Deus. Caminhando eu vou para Canaã. Mais uma vez. Caminhando eu vou para Canaã, caminhando eu vou para Canaã, caminhando eu vou para Canaã. E você vai também, toda igreja. Em glória a Deus, caminhando eu vou para Canaã. Em glória a Deus. Em glória a Deus, caminhando eu vou para Canaã. Pra terminar. Em glória a Deus, caminhando eu vou para Canaã. Aplauda o Senhor, igreja. Em nome de Jesus. Agradeço a rapaziada aí, em nome de Jesus. Rapaziada aqui é fé. Glória a Deus. Segundo 1 Reis 15. Em nome de Jesus. Primeiro Reis, capítulo 15, versículo 15, versículo 5. 1 Reis 15, versículo 5. Glória a Deus. Todos encontraram? Primeira Reis, capítulo 15, versículo 5.
Quem encontrou, diga, eu vou morar no céu. Quem não encontrou, diga, eu também vou. A gente espera você encontrar. O importante é que todo mundo encontre. Aqui é uma família. Que você está em casa. Estou vendo que a gente ainda tem folheando ainda, tudo. Acho que agora todos encontraram. Assim diz a palavra do Senhor. Pois Davi tinha feito o que era certo aos olhos do Senhor, e obedecido aos seus mandamentos durante toda a vida, exceto no caso de Urias, o hitita. Exceto no caso de Urias, o hitita. Amém, glória a Deus. A igreja pode se assentar, glorificando ao Senhor. Igreja, hoje, algo que Deus colocou no meu coração, a gente comentar um pouco sobre a trajetória desse homem. Essa é uma daquelas histórias que quando a gente olha para a palavra, o pastor William, humanamente falando, você fala assim, poxa, é uma injustiça. É aquela mesma história quando você começa a conhecer a Bíblia, começa a ler, e você lê aquela passagem de Moisés, quando você vê ali Moisés liderando aquele povo pelo deserto, aquele povo chato pra caramba, reclamando, murmurando, enchendo o saco ali do homem de Deus, e Moisés ali com toda aquela peleja, e no final das contas, Moisés não entra na terra prometida. Deus fala para ele, Moisés, ó, tu tá vendo? Mas tu não vai entrar. Quando a gente vê aquilo, pastor, ele fala, pô, mas que injustiça. Eu começo a pensar assim, poxa Deus, mas que injustiça. O cara que merecia entrar naquela terra era Moisés. De tanta raiva que ele passou com aquele povo, de tanta peleja, de todos ali, ele que merecia entrar. Mas Deus fala para ele, não, Moisés, tu só vai ver. Tu só vai ver, aprecia. E essa é uma das histórias, onde quando você olha para ela também, de certa forma você fica meio revoltado. Mas Deus vai nos orientar a essa situação. Quem era Urias? O significado do seu nome é que o Senhor é a minha luz. É o significado do nome dele. Um dos soldados ali do exército de Davi. Um dos homens de confiança de Davi. E quando a Bíblia fala, e aí a gente olha para essa situação aqui, fala que, igual foi lido nesse versículo, que Davi era obediente ao Senhor, Davi tinha obedecido aos seus mandamentos, e aí você começa a olhar assim, meu Deus, era como se Davi fosse um grande homem, e realmente é um grande homem. Não é à toa que a Bíblia também chama ele o homem segundo o coração de Deus. Mas mesmo sendo o homem segundo o coração de Deus, o ser humano em si, ele é falho. E é por isso que nós dependemos e carecemos da misericórdia de Deus. A Bíblia fala que Davi observou, que Davi obedecia, que Davi fazia a vontade do Senhor, mas que nesse caso de Urias, foi um caso a qual Davi deixou a desejar. E para você entender melhor essa história, aí ali você vai lá para 2 Samuel, depois você pega, você lê em casa, ali a partir do capítulo 11, você vai entender muito bem o que esse versículo quer dizer. A Bíblia fala que um dia, Davi tinha que estar junto com seus soldados na guerra. Só que teve um dia que Davi acordou e por alguma razão ele não quis ir para a guerra. Falou para Joabe, pega a turma, vai. E naquele dia ele resolveu ficar no palácio. E aqui já começou o primeiro erro de Davi. Porque ele tinha que estar na guerra, guerreando com o seu exército em prol do nome do Senhor. Mas nesse dia ele não quis ir. E a gente erra muito, pastor William, quando a gente deve estar num lugar onde Deus pede para a gente estar, e a gente não vai, a gente começa a arrumar problema.
Davi ali começa a arrumar problema, que não era para ele estar no palácio, era para ele estar na guerra junto com o soldado. E ele manda o exército só como responsável. Já começa o primeiro erro ali do grande Davi. E naquele dia ali ele resolve ficar naquele palácio. Você conhece muito bem a história, até a gente chegar nesse versículo para você entender a palavra nessa noite. A Bíblia fala que ele estava ali nos seus palácios ali, ele começa a olhar, ele viu uma mulher tomando banho. E aquela imagem daquela mulher chamou a atenção de Davi, ao ponto que o desejo nasceu no coração dele. Essa mulher que lá na frente ia se tornar a sua companheira, mas até então aqui, essa mulher era a mulher de quem? De Urias. E Davi deseja ela no seu coração, e ele, com o poder de rei, trouxe ela, teve um relacionamento com ela. Enquanto isso, seu exército estava lá. E o homem de Deus, Urias, também estava lá. Passa um período. A consciência de Davi começa a pesar. Ele chama Urias e fala para Urias: Urias, vai para casa, vai descansar da guerra, vai ficar com a sua mulher, vai passear, vai namorar. Davi sabia, pastor Ilha, que a mulher já estava grávida. Davi foi malicioso. Davi naquele instante, me desculpa a expressão, igreja, Davi foi um picareta naquele momento. Já sabia, já estava tendo um relacionamento com a mulher já estava grávida, mandou trazer o marido de volta, falou para o marido: ó, você está liberado, vai para casa, vai dormir, vai namorar, tal. Para quê? Qual era a intenção dele? Para que ele voltasse para casa e viesse ter intimidade com a mulher, para depois a mulher falasse que estava grávida e ele pensar que o filho era dele. O homem segundo o coração de Deus também faz burrada. Então quando você vê uma história como essa, você fica assim: meu Deus. Mas o interessante é que quando Davi fala para ele ir para casa, a Bíblia fala que ele não foi, que ele ficou lá na porta do palácio, nas escadas do palácio, às vezes triste, até chorando. E depois chega a informação até Davi: Davi, ó, Urias não foi para casa não, rei. Davi vai lá, começa a chamar ele: Urias, por que você não foi para casa, rapaz? Eu mandei você ir para casa. E aí eu gosto quando Urias fala para o rei: rei, não é justo que eu vá para minha casa. A arca, o exército, o nosso povo estão lá, batalhando. E eu vou estar na minha casa, passeando, comendo, e o meu povo lá lutando. Não é justo isso. Aqui a gente começa a aprender um pouco com a história desse homem, com a fidelidade desse homem que ele tinha pelo zelo das coisas do Senhor. Fidelidade essa que nem o grande rei Davi teve. Ao ponto que quando o profeta Natan vem chamar Davi, para jogar na cara de Davi tudo o que estava acontecendo, toda a palhaçada que Davi estava fazendo, o profeta fala para ele: ó, tu sabe que essa mulher não é tua. Aquela velha historinha, ó, você sabe que essa mulher não é sua. E que o marido dela, Urias, foi passado pela espada, foi morto. E a partir de agora, a espada não vai se apartar da tua casa, Davi. E depois disso você conhece muito bem a história. Os filhos querendo matar Davi, querendo tomar o reino dele, acontecendo estupro dentro de casa entre os irmãos. Virou um inferno a vida do rei Davi. Mas por que, igreja? Porque infelizmente um erro de um homem comprometeu toda a família. Um erro de um homem comprometeu todo um reinado. Por causa de um reino de um homem, Urias, que não tinha nada a ver, pastor William, com o desejo dele, com a carnalidade dele, também se tornou uma vítima. Mas o que a gente aprende com a vida de Urias, meu amado, que independente de qualquer coisa, a gente tem que ser fiel e crer naquilo que a gente acredita em prol do Senhor. Urias deixou um exemplo ali que mesmo Davi querendo empurrar toda a situação ruim a ele, ele não aceitou. Porque a fidelidade dele, no coração dele,
em prol de querer estar ajudando o exército, em prol de querer estar lutando ali. Eu sei que para muitas pessoas, Urias foi passado para trás, virou motivo de chacota, todo mundo talvez ali rindo da situação, pastor William. Mas Deus conhecia muito bem o coração dele, sabia a fidelidade dele, porque ali quando ele fazia algo, ele não fazia para o rei Davi, ele fazia para o nome do Senhor ser glorificado. Porque o sinal de obediência ao rei que ele tinha é como se fosse um sinal para Deus. Tudo que vinha à mão dele para ele fazer, ele fazia e fazia da melhor maneira. E assim também a gente tem que aprender com ele, na lealdade, na fidelidade, de estar unido, em querer fazer e não deixar em nada atrapalhar o seu propósito. Davi falava para ele, vai para casa, fica de boa. Mesmo Davi tendo uma segunda intenção, ele falou, meu rei, não é justo. Não é justo eu ir para casa e o nosso povo, o nosso exército está lá batalhando sozinho. Eu fui chamado para estar lá e eu vou para lá e eu vou lutar em prol do nome do Senhor. Sabe o que a gente aprende com isso, igreja? É que muitas vezes também a gente deixa de lutar por certas questões da vida. Muitas vezes a gente desiste por coisas tão banais, por coisas simples, e a gente desiste, e Urias não desistiu. O que Deus quer nos ensinar aqui nessa noite, meu amado, faça o que é certo. Faça o que é certo na obra do Senhor. Não importa se pessoas vão te criticar, não importa se pessoas não vão acreditar, não importa se pessoas não vão confiar em você, mas se você está fazendo para o Senhor, se você está fazendo para o nome do Senhor ser glorificado, continue fazendo, porque Deus se agrada daquilo que é feito para Ele. Você não está aqui nessa noite para agradar a igreja. Você não está aqui nessa noite para agradar o pastor William, os músicos, não. Você está aqui porque você sabe que Deus opera. Você está aqui porque você sabe que Deus age. Você está aqui porque você sabe que Deus é que comanda essa congregação. Você, de repente, você pode até olhar, poxa, pastor William, mas parece que a igreja é pequena. Aos olhos do homem, a igreja pode até parecer pequena, mas Deus que opera aqui é grande, pastor William. O teu Deus é grande, igreja. O nosso Deus é grande. E é por isso que a gente não pode desistir. Urias foi injustiçado. Se a gente for ver na nossa visão humana, pastor William, Urias foi injustiçado. E quantas vezes você não é injustiçado na vida? E quantas vezes nós não somos injustiçados na vida? No trabalho, muitas vezes na sociedade, muitas vezes até dentro da própria igreja. Mas não se preocupa, porque você não está fazendo para o homem não, você está fazendo para Deus. E quem te justifica é Deus. E no momento certo, Ele vai edificar, Ele vai exaltar, mas é no tempo dEle. É por isso que quando você passa por uma situação, a tua paciência, a tua fidelidade está sendo provada. Quer ver algo para aprimorar a vida do crente, muitas vezes fazer a gente ficar assim, até angustiado, é a questão do tempo, porque o tempo vai passando, parece que as coisas não acontecem, mas Deus manda te falar que Ele está no controle da tua vida, que Ele está no controle da vida da tua família, que Ele está no controle de todas as coisas, e toda essa situação que está acontecendo, meu amado, está só te aprimorando, está só te aprimorando, e muitas vezes tentações vão vir para você dizer não, muitas vezes a tentação vai vir e você vai ter que dizer não. Você vai ter que fazer igual Urias. Rei, eu sei que a proposta é boa, eu ir para casa, eu ir passear, eu ir ficar com a esposa, mas eu sei que o meu propósito é estar lá junto do exército do Senhor batalhando. Igreja, tem momento que é para batalhar, tem momento que é para lutar, tem momento que a gente não pode parar, não podemos desistir, temos que agir, igreja. Tem momento que como ser humano você tem que agir. É aquela história ali, lembra da passagem? Mar vermelho na frente, montanha do lado, faraó atrás, o povo estava cercado, pastor William. O homem de Deus, Moisés, começa a ficar desesperado, ao ponto dele se afastar e começar a orar. O que Deus fala para ele? Moisés, não é hora de orar, Moisés. Não é mais hora de orar, Moisés. Diga o povo para marchar, agora é hora de marchar, agora é hora de agir. Igreja, tem momentos na vida que é para agir. A gente ora, consagra, participa do culto, mas a oração é orar e agir, é orar e ação. Se você ficar só orando,
Deus também quer atitude. Deus quer que a gente dê o primeiro passo para que Ele comece a abrir as portas. Deus quer que você dê o primeiro passo, que Ele vai levantar pessoas para te ajudar. Deus quer que você dê o primeiro passo, que Ele vai levantar pessoa, vai levantar amigo, vai muitas vezes levanta pessoas que você nem conhece para te ajudar na obra, para te ajudar na caminhada. Mas para isso, movimenta, age. Eu sei que nessa noite aqui eu estou falando com pessoas aqui que tem chamado. Deus está me falando aqui, eu estou falando com pessoas aqui que podem fazer muitas vezes mais. Você não foi chamado, igreja, só para estar sentado. Eu gosto de falar isso muitas vezes lá na igreja. A Bíblia fala que você não é chamado para ser só ouvinte, mas sim praticante. Praticante, igreja. Temos que praticar. Temos que batalhar. Temos que confiar. Confiar naquilo que Deus nos preparou, confiar naquilo que Deus colocou nos nossos corações. Por que muitas vezes o ímpio é abençoado, igreja? O ímpio que muitas vezes nem ora como a gente ora, nem vem à igreja tanto como a gente vem, e muitas vezes você vê o ímpio ser abençoado. Aí muitas vezes você não consegue entender, você sabe por quê? Porque o ímpio muitas vezes ele consegue perseverar, pastor William. E essa palavra perseverança no mundo espiritual tem um poder tão forte, que até o ímpio, quando ele persevera, ele é abençoado. Aí o ímpio, ele cisma, eu vou começar a estudar toda noite para passar no concurso. Aí o crente, meia boca, varão. O senhor me ajuda, eu estou rodando, quero passar no concurso. O infeliz não estuda, não paga um cursinho, não faz nada. E está pensando que só ele... eu vou orar e Deus vai abençoar, meu amado. Em contrapartida está lá o ímpio, que não vem na igreja, que não conhece o mesmo Deus que a gente conhece, mas está lá, Tem colegas meus aí que ele se irmou e tirou 6, Jânio, eu vou tirar 6 meses. E se dedicou ao estudo e passou, e está abençoado, e glória a Deus. Você sabe por quê, igreja? Foco, determinação. Deus usa a igreja para te ajudar, para te dar um apoio, mas para isso, você também tem que fazer a sua parte. Faça a sua parte. Acredite em você. Acredite naquilo que Deus colocou no seu coração. Acredite, porque Deus vai te honrar. Mas para isso, Deus, Moisés, manda o povo marchar. Manda o povo marchar. O povo começou a marchar. O mar começou a se abrir. E o povo foi salvo, igreja. Mas por quê? Porque teve uma atitude. Urias também teve uma atitude de rejeitar aquela vontade de Davi, que não era o certo para ele, que ele queria estar junto com o povo. Precisamos também rejeitar aquilo que não agrada a Deus. Ter um posicionamento. Se a igreja hoje está aqui, se essa obra hoje está crescendo, porque o pastor William teve a atitude de batalhar junto com a esposa. Não foi só ficar orando, não. Tem que orar, mas tem que correr atrás. Tem que batalhar, porque senão a coisa não anda, a coisa não firma. E quando você ora, e quando você batalha, e quando você luta, você pode ter certeza que Deus, Ele se encaminha de fazer a parte dele. Ele se encaminha de fazer a parte dele, porque o nosso Deus não deve nada para ninguém. O nosso Deus é justo e fiel. Muitas vezes nós estamos dentro da igreja, estamos igual meninos. Menino acostumado só com leitinho. Sabe aquela coisa do neném? É o leitinho. Na época eu era menino, pastor, a gente chamava os meus irmãos. Se você ver meu irmão é dessa altura. Aí meus irmãos até brincam comigo. Rapaz, teu irmão é dessa altura, então é baixinho. Eu falei, rapaz, esse menino nasceu na melhor fase da família. Foi com leitinho, foi com mucilon. Eu nasci, fui lá no Ceará, comendo meu angu, era água com farinha, entendeu? Aqueles gomosos ali e tal, não deu nem para crescer tanto, mas glória a Deus, a gente chegou, está aqui, e tudo é para a honra e glória do Senhor. Mas para isso, igreja, a gente tem que batalhar. Acredite. Urias acreditou, mesmo parecendo ser injustiçado aos olhos do homem, mas Deus o reconheceu. Eu estou falando isso porque muitas vezes você também é injustiçado. Mas a Bíblia fala que nós temos um advogado. Um advogado no céu. Um advogado que não esquece de ninguém. Eu não sei qual é a sua peleja. Eu não sei qual é a tua luta. Mas celebre no Senhor. Eu não sei se você entendeu. Eu falei
Não sei qual é a tua luta, mas mesmo assim celebre desde já a sua vitória. Hoje a gente está numa fase de Copa do Mundo, né, pastor William? Pastor William até brincou hoje. Está patriota hoje, estamos patriota. Não era tão bom os vídeos que a gente vê aí, o povo reunido, celebrando, o Brasil, aquela coisa. Rapaz, se aquela celebração a gente conseguisse reunir aquele pessoal com aquela animação toda para louvar o Senhor, não era bom, pastor William? Não era bom? O pessoal ali reunido e tal, aquela história. Você viu aí, Neymar foi convocado, o Brasil ficou feliz porque ele foi convocado e tal. Até eu fiquei feliz também. Falei, a Copa para mim agora teve uma graça até de assistir. Você sabe por quê, igreja? Porque muitas vezes Deus levanta pessoas que vão fazer uma diferença. Vão fazer uma diferença. Isso na vida social, na vida profissional e também dentro da igreja. E a igreja é como um corpo, cada um aqui tem uma importância para o Senhor. Você sabe qual é o nosso problema muitas vezes dentro da igreja, ô varão? Porque muitas pessoas pensam que só tem destaque na igreja quem está com o microfone na mão. Eu falei, ô Jesus. O limpador, a faxineira da igreja, quem cuida da igreja, tem a mesma importância daquele que está pregando aqui. Para Deus é a mesma coisa. Está cuidando da obra de Deus do mesmo jeito. Aquele que está ali na mesa, varão, tem a mesma importância do pregador, do tocador, porque Deus está vendo ali o trabalho executado de coração. O homem que faz essa diferença, quem está pregando, está na frente, está aparecendo, e Deus não vê como o homem vê. Deus vê a fidelidade do coração. Deus vê a sinceridade do coração. Teve um caso, tinha um porteiro, ele era o porteiro da igreja, o irmão. 20 anos que ele já era o porteiro, já estava passando gerações ali. E pensa num porteiro animado, pastor William. Aquele porteiro que chegava ali, chegava, recebia bem as pessoas, abraçava e conversava, aquele cara nota 1000. E o pastor chegou para ele um dia assim, irmão, você não vai ser porteiro mais não, agora você vai ser presbítero. E vai sentar junto com a gente ali. Não, pastor, quer não, meu lugar é aqui, não sei o que. Não, já está muito tempo aí, não sei o que, aquela história, tal. O pastor conseguiu tirar ele da porta da igreja e colocou ali. Rapaz, pensa no homem que ficou triste. Pensa no homem que ficou triste, valeu. O ministério do homem não fluiu mais. E o pastor começou a perceber aquela tristeza nele. Ele falou assim, irmão, o que está acontecendo? Não, pastor, meu lugar não é aqui. Eu gosto de estar ali recebendo os irmãos. Irmão, mas aqui é melhor, você está aqui com a gente, você está aqui com a cúpula da igreja, então não, meu lugar é ali. O pastor falou para ele, irmão, se é isso que está no seu coração, então vá. E o homem voltou aquela alegria para a igreja. Aonde Deus te colocar para você fazer, faça. O que Deus confiar nas suas mãos para você fazer, faça. Enquanto vocês estão ali no evangelismo ali, pastor William, aquelas irmãs, não sei quem é, irmão ou irmão, mas que está ajudando naquela sopa, que está preparando aquela sopa ali, que está orando ao Senhor, quem tomar dessa sopa aqui, que venha converter o coração, que venha receber da tua palavra, está sendo abençoado e está fazendo a obra do mesmo jeito. Aquele que está carregando os instrumentos ali, que está na mesa ali, tudo para Deus, igreja. Deus recebe. E o que Deus te confiou? Você está fazendo aquilo que Deus quer que você faça? Ou você está pensando que ser crente, ser servo do Senhor, é só pegar a Bíblia? Eu gosto de falar isso, pastor. Tem gente que pensa que ser crente é só pegar a Bíblia, pôr debaixo do braço e vir para a igreja, sentar, ouvir uma palavra e ir embora. Ei, irmão, você está enganado. Você está enganado. Você não vem para cá para adorar. O culto já tem que começar na tua casa com a tua família. O seu lugar já tem que, o seu primeiro ministério é na sua casa. A sua casa já é um lugar de adoração. Se você vem para cá para cultuar, você está errado. Você está cultuando lá e aquela extensão de lá vem para cá. Porque o Deus que é aqui é o Deus lá na tua casa também. Porque o Deus que é contigo é o Deus que está no teu trabalho também. Era o mesmo Deus que estava com Urias. Enquanto ele estava na guerra, Deus estava com ele. Para onde ele ia, Deus estava com ele. Mesmo podendo se levantar algumas pessoas para querer tirar você da rota, não vai conseguir. Por quê? Porque Deus é contigo. Mas você tem que estar posicionado no Senhor. Você tem que estar firmado no Senhor para você entender tudo isso. Porque senão, meu amado, as artimanhas do inimigo são grandes.
As artimanhas do inimigo são grandes, igreja. Antigamente, Satanás lutava, varão, para tirar o povo da igreja. Hoje não. Hoje ele quer que você fique na igreja. Você pode ficar na igreja como você está. E é o que está acontecendo hoje por aí, pastor. Ele, igreja inchada, mas o povo está na igreja do mesmo jeito. Vida não muda. Distraído no celular. Distraído pensando só nas coisas terrenas. Se preocupando em juntar dinheiro nessa terra. Juntar dinheiro, juntar posses, arrumar bens. Não estou dizendo que isso é errado. Mas Deus fala, é melhor você juntar no banco do céu. Onde o ladrão não rouba, onde o ferrugem não come. Faça isso. Seja uma pessoa abençoada aqui nessa terra, mas seja uma pessoa também abençoada no céu. Porque o verdadeiro crente, pastor, o nome dele é conhecido até no inferno. É igual Paulo. Quando aqueles meninos chegam para você, Paulo, nós te expulsamos, vamos te expulsar em nome do Deus de Paulo, em nome de Jesus. Satanás fala, rapaz, Jesus eu sei quem é, Paulo eu conheço muito bem. O nome de Paulo era conhecido até no inferno. Até o demônio, quando eu via falar o nome de Paulo, já sabia que já vinha pedrada pela frente. Até o inferno ele tem que nos conhecer pelo homem de Deus e a mulher de Deus fiel que nós somos. É assim que nós temos que ser conhecidos, varão. É assim que você tem que ser conhecido. Homem de Deus e mulher de Deus fiel à obra dele. Você quer ver uma coisa triste, pastor Ilha? É quando as pessoas falam, pai, para ser crente igual aquele dali. Compra e não paga. Pede emprestado e não devolve. Fala que vai fazer e não faz. Não tem palavra. Ainda bem que esse tipo de crente não tem aqui, pastor Ilha. Só dá minha banda para lá, que se aparecer algum lá, nós quebra a cabeça com ele. Mas para cá não tem não. Então nós temos que pensar, igreja. Que nós honramos, nós temos que honrar o nome, que é o nome do Senhor Jesus. Que é o nome do Senhor Jesus. É tempo da gente deixar de ser menino e se tornarmos, caminhadores, semeadores na palavra. Porque tudo na vida é uma fase. Acho que a última vez que eu estive aqui, se eu não me engano, acho que o varão aqui estava casado ainda não. Quanto tempo, varão, de casado? 1 ano, acho que tem mais ou menos isso. Vem aqui, ele estava solteiro, hoje ele já está casado. Cresceu a responsabilidade, varão. A responsabilidade vai crescendo. Não só na família, mas também na obra de Deus também. A palavra de Deus fala que o que Deus une, não tem nada que vai separar. Continue assim. Que Deus vai prosperar. Futuramente ver uns filhos. E através de vocês, a geração de vocês, os filhos de vocês serão também abençoados. É aquilo que a Bíblia fala. Os filhos dos nossos filhos, pastor, serão abençoados. Os teus filhos, os teus netos serão abençoados. E de cada um de nós que estamos aqui. Mas tem que estar firmado, igreja. Não desistir. Urias não desistiu. Ao ponto que chegou a morrer, mas não desistiu. Pode até ter sido injustiçado pelo homem, mas Deus sabe de todas as coisas e o honrou. Não desista. Creia naquilo que Deus confiou nas tuas mãos. Lembra da passagem dos talentos? A Bíblia fala que um ganhou 1 talento, que outro ganhou 3, que outro ganhou 5, quem ganhou 5 multiplicou, fez 10, quem ganhou 3 multiplicou, fez 6, mas teve um, irmã, que ganhou só 1 e ficou com medo, enterrou o talento. Não esconda aquilo que Deus te confiou. Pessoas talvez na tua casa, na tua família, no teu bairro, na tua rua, ainda não conheceu ainda a Deus, porque muitas vezes você não conseguiu se posicionar. Talvez teve medo, talvez não teve coragem, talvez não deu tanta atenção, mas se posicione. Lembra quando você se converteu? Volte atrás aí, só um tempinho aí. Eu sei que tem pessoas aqui, eu mesmo batizei, pastor, ele em 2002. Eu sei que tem pessoas aqui que tem mais tempo do que eu, tem outras que tem pouco tempo, talvez, não sei, mas uma coisa todo mundo tem em comum. Lembra da sua conversão? Você já ouviu falar no novo convertido? Você quer ver uma coisa que eu aprendo dentro da igreja, pastor? Ele é quando surge um novo convertido.
Espírito. Ele vem para te dar ânimo. Aí chega um novo convertido na igreja. Aí ele está ali, ó. Ele não conhece a Bíblia que a gente conhece. Não leu a Bíblia ainda. Ele não tem esse aparato ainda de igreja, pastor. Mas aquele fogo. Aquela vontade. Ele não sabe ainda. Mas ele quer, pastor William, eu não sei, mas eu quero estar contigo. Eu vou evangelizar contigo. Pastor William, eu vou lá na igreja te ajudar. Eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo. Me ensina. Aquele fogo, aquela vontade, começa a te incendiar novamente. Começa a prestar atenção nisso, igreja. Um novo convertido, que se converteu verdadeiramente, ele não sabe ainda, mas ele quer fazer. Ele quer estar em tudo, fala, ele quer abraçar tudo, ele não sabe. Fala, eu não sei guitarra não, mas tu me ensinar, eu tô aqui. Eu venho pra cá, me ensina tal, e tu é aquela coisa. Ele quer fazer tudo na igreja. Aquele fogo, aquele desejo, aquele primeiro amor. Aí em contrapartida, aí tem aquele crente velho de igreja. 5 anos, 10 anos dentro da igreja. Aí vem aqui dali. Chegou ontem, não tá desse jeito. Aí o novo convertido tá aqui, ó, tá trabalhando, tá com os outros, tá colando, tá aprendendo. Daqui a pouco o pastor, vem cá, varão, vem dar uma saudação aqui. O pastor dá uma oportunidade para ele. Daqui a pouco ele está cantando um hino aqui com o irmão tocando. Daqui a pouco ele está dando uma saudação. E o crente velho ali, ó. O crente velho, o pastor está dando oportunidade para esse cara. Esse cara chegou ontem e eu que estou aqui 10 anos. Você sabe qual é a diferença, irmão? É porque o novo convertido, ele tem vontade de fazer. Ele quer fazer. Ele não mede esforço. Ele não está aqui para julgar ninguém. Ele está aqui para aprender. Ele quer aprender. E é assim que a gente tem que ser na obra de Deus. Eu sempre estou disposto a aprender. Aí muitas vezes aquele que tiver, você olha para a cara do camarada, parece cara de delegado do Iraque. Sabe aquela cara fechada? De vez em quando a gente encontra um desses por aí. Eu falei, meu Deus do céu, eu sou até de perto que é para não... Sabe que a pessoa anda mal-humorada, pastor William? Parece que tudo é errado na vida da pessoa. Só sabe reclamar, só sabe murmurar. Não vou evangelizar não, porque quem tem que evangelizar é o pastor. Não vou cuidar disso não, porque a responsabilidade é do pastor. Meu amado, aqui a obra não é do pastor, a obra é de Deus. E aqui é um corpo e todo mundo tem que fazer. Todo mundo tem que ajudar. Todo mundo tem que ajudar a igreja. É assim que a obra do Senhor cresce. Eu sei que Deus tem algo para a sua vida. E não deixa isso ser enterrado, não. Não deixa Deus te cobrar por isso, não. Se Deus colocou algo na sua mão, faça. Porque o nome do Senhor vai ser glorificado. A tua vida vai ser também abençoada. A vida da tua família vai ser abençoada. O povo vai ser abençoado. Mas precisamos fazer, igreja. E eu creio que Deus vai abençoar muitas pessoas aqui neste lugar. Deus vai abençoar muitas pessoas, porque fala que o pastor, ele já conheceu, ele já tem uns anos já, homem de Deus, sei o tamanho do amor do coração dele em relação à obra do Senhor. E se você está aqui, você está no lugar certo, você está para aprender. É abraçar, é unir, juntar todo mundo, para que o nome do Senhor venha a ser glorificado. Você que está aqui ouvindo essa palavra nessa noite, que sabe que Deus colocou algo na sua mão para você fazer, sacode a poeira, tira a cinza e volte a fazer. Volte a fazer. Ninguém sabe o dia de amanhã, igreja. Faça a obra do Senhor. Não fique fazendo planos. E muitas vezes a gente começa, aquele nosso pensamento humano, fazer plano, vou começar a faculdade, daqui 4 anos termino a faculdade, vou estudar 2, 3 anos, passar no concurso, tal, aí começa aquele monte de plano. Você pode até fazer o plano, mas a palavra diz que a última palavra vem da boca de Deus. Você pode até fazer os planos, mas quem determina é Deus. Ninguém sabe o dia de amanhã. Já ouviu aquele ditado que tem? Fala, pastor, ele não deixe para fazer amanhã o que você pode fazer hoje. Faça agora. Porque o amanhã pertence a Deus. O amanhã, igreja, pertence a Deus. A palavra fala que um dia a trombeta vai tocar. E essa trombeta pode tocar hoje, pode tocar amanhã. A cada dia ela está tocando para alguns aí que Deus está levando, está recolhendo. Isso é a vida, igreja.
precisamos deixar um legado da palavra de Deus. Eu fico muito triste hoje quando a gente fica, muitas vezes na internet aí, a gente só vê, irmã pastora, a gente fica vendo um evangelho capitalista, que muitas vezes a gente fica decepcionado, pastor. Eu não concordo com esse tipo de evangelho. Aquele tipo de evangelho que fala assim, venha para a igreja, que você vai resolver todos os seus problemas, igreja. Eu não vou negar para você não posso mentir aqui no altar. Venha para a igreja. Agora dizer que todos os teus problemas vão ser resolvidos, eu ia estar sendo muito hipócrita. Eu ia estar sendo mentiroso aqui no altar do Senhor. Eu não posso fazer isso. Venha para a igreja porque Jesus vai te ajudar. Os problemas da vida tem. Hoje você pode estar passando por um problema, Deus vai te dar força, vai te dar graça, você vai resolver esse problema. Daqui uma semana vai aparecer outro, você já está mais maduro, calejado. Esse problema que está acontecendo hoje, você pensa que vai te matar? Não vai te matar não. Deus está só te aprimorando para algo mais forte. Deus está só te aprimorando para quando você chegar lá na frente, você está mais robusto na obra. Nada vai te aborrecer, nada vai te tocar. Seja um crente, eu costumo dizer, seja um crente casca de jacaré. Que a piranha vem lá dentro do rio lá e começa a morder a casca do jacaré e não atinge. Seja um crente forte. Porque hoje em dia nós estamos vivendo uma geração de crente casca de ovo. Qualquer coisinha se quebra, racha, qualquer coisinha está chorando, qualquer coisinha eu vou sair da igreja. Eu vou sair da igreja porque o pastor não me deu oportunidade, porque o pastor isso, porque a irmã olhou atravessada para mim, porque não sei o que. Misericórdia, irmão. Você já passou dessa fase, já passamos dessa fase. Você vem para cá para adorar. Você vem para cá para adorar. Por isso nós precisamos estar firmado no Senhor. Talvez não seria a palavra que você estava esperando hoje, mas é a palavra que Deus tem para nós. Para a gente ter atitude, para a gente estar perseverante na obra dele, para a gente estar podendo caminhar olhando sempre para o alvo, que é a obra do Senhor. Deus vai abençoar cada família aqui. E para isso Deus conta com quem? Com você. Você é o missionário na sua casa. Você é a missionária na sua casa. Você que vai guiar seus filhos. Você que vai trazer a sua família para a igreja. E Deus vai fazer a obra. Não desista. Convide. O trabalho de evangelização que o pastor William faz aqui com a igreja é bonito por causa disso. Convide. Muitas vezes até a gente tem aquele parente, pastor William, que dá trabalho. Aí a gente começa, vamos para a igreja. Aí você chama uma vez, chama duas. Daqui a pouco até você desiste. Não vou chamar esse infeliz mais não. Já chamei 1000 vezes, não quer vir. Desiste não. Desiste não. De repente está lá dando trabalho, parece que você chama, parece que não está nem aí. Mas uma hora Deus pode pegar ele. Uma hora o Espírito Santo do Senhor pode pegar ele. E Deus vai usar você, igreja. Vai usar você. Não desista não. Se posicione. Se posicione. Igreja é lugar de posicionamento para que a obra do Senhor venha a ser feita com excelência. Igreja, fica de pé nesse momento. Vamos estar orando. Pode até acontecer injustiça com você. Você pode até estar se sentindo injustiçado, assim como Urias também foi injustiçado. Mas a palavra do Senhor diz algo. Se a gente pode fazer o bem e a gente não faz, a gente está o quê? Pecando. É isso que a palavra fala, igreja. Se a gente pode fazer o bem e não faz, a gente está errando. Então continue fazendo bem. Estão falando mal de você? Continue fazendo bem. Estão levantando calúnia contra você? Continue fazendo bem. Estão levantando falso contra você? Continua fazendo bem. Porque Deus conhece a tua vida. Deus conhece o teu coração. Deus conhece aquilo que reina dentro de você. E o advogado que você tem, que é Jesus Cristo, Ele é fiel. Ele vai abençoar a tua vida. Ele vai abençoar a tua casa. Ele vai te ajudar no meio dessa caminhada. Se você está com alguma dúvida aqui nessa noite, Deus manda te dizer, faça aquilo
que eu mandei você fazer há anos. Por que você parou? Por causa dos problemas? Por causa das injustiças? Por causa das contendas? Ouve a minha voz, assim diz o Senhor. Ouve a voz do Senhor e faça em nome de Jesus. Quem está orando por você nesse momento, e eu quero aproveitar essa oração, quero que você estenda em direção ao seu lar. Vamos estar orando e eu quero que você já estenda a mão em direção ao seu lar. Imagina onde é que está a sua casa agora. Eu vou estar orando pela igreja aqui, vamos estar orando pela sua casa também. De repente aquele seu parente que está lá agora, aquele que precisa ser alcançado pela graça do Senhor, e você sabe como é que é. De repente aquele vício da droga que está lá no meio da tua família, lá tem que sair, tem que ser repreendido. Aquele espírito do divórcio que muitas vezes pode estar rolando aí no pensamento, no coração onde Deus conhece, para Deus quebrar todos os maus e abençoar a tua casa e teu filho em nome de Jesus. Poderoso Deus, eterno Pai. Meu Deus, que cada mão dessa agora estendida, meu Deus, em relação a cada lar, Senhor. Meu Deus, que Tu esteja, meu Deus, fazendo a Tua obra, Senhor. E entrando, Pai, nessa casa agora, Senhor. Na casa do Teu servo, da Tua serva agora, Senhor. Meu Deus, repreendendo todo o mal, meu Deus. Repreendendo toda a contenda, Senhor. Meu Deus, restaurando aquele parente, meu Deus, que ainda não conhece a Tua palavra, Senhor. Ou muitas vezes até conhecia, se afastou, meu Deus. Pai, mas tem misericórdia, Senhor. E esteja abençoando a família do Teu povo agora, meu Deus, em nome de Jesus, Senhor. E usa, meu Deus, cada um aqui nessa noite agora, Pai. Quem está aqui nesse momento, Pai, esteja fortalecendo, Pai, mesmo no meio das injustiças, Pai, mesmo no meio das dores, Senhor, esteja, meu Deus, colocando de pé, Senhor, dando força, Senhor, renovando, meu Deus, Pai, a fé do Teu povo, a fé da Tua igreja nesta noite, meu Deus, em nome de Jesus, Pai, porque Tu és fiel, Senhor, porque Tu és fiel, meu Deus. Porque, meu Deus, Pai, a Tua obra já foi feita, meu Deus, ali na cruz, Senhor. Porque, meu Deus, Pai, Tu és um Deus todo-poderoso, meu Pai. Porque Tu és um Deus que age, Senhor. Porque Tu és um Deus, Pai, que pode fazer todas as coisas, Pai. Não se esqueça, igreja, que Deus é conosco. E é porque Ele vive. E é porque Ele vive que nós estamos aqui. Lembra da canção, varão? Porque Ele vive, posso crer no amanhã. Adora, igreja. Adore. Temor. Temor não há mais. Eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vivo está. Deus enviou. Oh, Senhor, seu filho amado, pra perdoar. Oh, Senhor, mas está lindo. Pra me salvar na cruz. Oh, Senhor, obrigado. Pelo quê? Mas ressurgiu. E vivo com o Pai está. Adore, igreja, adore, porque Ele vive. Porque oh, Senhor, tá bonito, Pai. Posso. Oh, Senhor, nós cremos, Pai. Temor, temor. Mas eu bem sei
Igreja, a gente está terminando. Você que está aqui nessa noite, se Deus falou com você nessa mensagem, preste atenção no que está sendo falado aqui. Se Deus confiou algo na sua mão, se Deus confiou uma chamada, um ministério na tua mão, não sei se para evangelizar, pastorear, mas para fazer a obra do Senhor por onde você passar, e você tem consciência disso, e de certa forma você deu uma certa esfriada. Se você quiser vir aqui na frente nessa noite, a gente está orando por você. Eu queria estar orando por você nessa noite, para Deus estar abençoando a tua vida, aquilo que Deus colocou nas suas mãos, porque muitas vezes acontecem situações da vida que muitas vezes desanima, é pesada, é peleja, é luta, mas a gente não deve olhar para isso. A gente tem que caminhar focado, mas a gente é ser humano, muitas vezes a gente se abala, mas nessa noite Deus quer renovar tuas forças nesse sentido. Se tem alguém nessa noite aqui que quer receber essa oração, eu queria estar orando por você. Se tem alguém aqui nessa noite também que ainda não conhece a Jesus, que ainda não fez um compromisso com o Senhor Jesus verdadeiramente, e você quer apresentar a tua vida hoje e reconhecer Ele como Senhor e Salvador da sua vida, esse Deus que transformou a minha vida, que transformou a vida do pastor William, que transformou a vida de cada um aqui, você não precisa ter vergonha, para que se a gente for olhar, se a gente for ver o passado de cada um aqui, cada um tem um passado, pastor William, mas o nosso Deus é um Deus que renova, é um Deus que muda a história. Então, se você também está aqui nessa noite, quer receber sua oração, venha em nome de Jesus, porque Deus vai abençoar a sua vida, em nome de Jesus, amém? Queria aproveitar e chamar o pastor William para estar fazendo essa oração aqui, nesse momento, para a honra e glória do Senhor Jesus. Glória a Deus. E saiba que Deus é com você. Em nome de Deus, pode fazer oração, vamos estar orando aqui por eles. Soberano Deus, maravilhoso, eterno Pai. Oh, Senhor, verdade, Meu Deus, Pai. está aqui essas vidas, Senhor, que Sim, o Senhor Deus. tocou no coração nessa Verdade, noite Pai. de hoje, Pai. Oh, meu Deus. Nós não fazemos nada, meu Deus, quem faz é a Tua Palavra. Meu Deus, e a Tua Palavra tocou nessas vidas Senhor, nessa verdade, noite, Pai. para essas vidas estarem aqui, meu Pai, na frente, Senhor. Então eu não sei, meu Deus, o que eles estão passando, mas Sim, o meu Senhor Deus, sabe, é Pai. verdade, Pai. Meu Deus, em nome de Em nome de Jesus Cristo, venha restaurando nessa Em nome de noite de Jesus, é hoje. verdade. Venha renovando a fé, venha renovando a esperança, venha renovando a confiança na palavra do Senhor, Pai amado. Meu Deus, como a Tua palavra disse nessa noite, Senhor, cada um de nós temos o nosso chamado, cada um de nós temos um propósito nas mãos do Senhor, meu Deus. Nessa noite de hoje, Pai, que esse propósito seja renovado na vida dessa jovem, que os seus propósitos sejam renovados na vida do seu Luiz também, Pai amado e querido. Meu Deus, venha repreendendo todo o mal, venha repreendendo toda palavra contrária, sentimentos ruins, meu Deus, que muitas vezes as pessoas têm sobre essas vidas que estão aqui na frente essa noite, Pai amado, mas que o Senhor venha jogando tudo por terra, meu Deus, porque a palavra do Senhor nos ensina que aquilo que o Senhor abençoou, meu Pai, o demônio não tem poder para amaldiçoar, meu Deus. Nós cremos, meu Pai, no renovo. Nós cremos numa nova história nessa noite de hoje, Pai amado. Nós cremos, Senhor, que aquilo que o Senhor falou no coração dessa jovem, aquilo que o Senhor falou no coração do seu Luiz, vai se cumprir, porque a palavra do Senhor nunca falha, Senhor. As vidas também que não vieram aqui na frente, mas que receberam essa palavra, que receberam pela live também, que vão receber pela internet, Pai amado, vai tocando nessa noite, restaurando, Senhor, aqueles que estavam frios na obra do Senhor, meu Pai, que o Senhor venha reacender a chama nessa noite, é o que nós te pedimos, meu Pai, em nome de Jesus Cristo, e te agradecemos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, amém, e graças a Deus. Receba a vitória nessa noite, viu, jovem? Sinta-se restaurada, renovada pelo poder do Espírito Santo nessa noite, viu? Foi Deus que te trouxe aqui neste lugar nessa noite, em nome de Jesus. Glória a Deus. Quem crê, aplauda o nome do Senhor bem forte nessa noite, irmão. Deus é fiel. Já vamos estar encerrando nessa noite, né? Apenas dar uma última consideração nessa noite aqui. Porque enquanto meu amigo, pastor Jânio, estava pregando aqui, Deus colocou algo no meu coração, pastor. Quando o senhor estava pregando a questão de ter compromisso com a obra, né? Compromisso com o chamado que Deus colocou nas nossas vidas.
Aí Deus falou algo no meu coração, falou: meu servo, existe a igreja congregante e a igreja atuante. Irmãos, e o que é que nós vamos ser? Nós vamos ser uma igreja congregante ou nós vamos ser uma igreja atuante? Porque lá em Hebreus capítulo 10, versículo 24 e 25, diz o seguinte: que nós temos que nos estimular no amor e na prática das boas obras.